Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. O Léo está chique desse jeito com motivo nobre. Cada vez que o canal ganha mais inscritos, eu vou ficando mais chique. Paramentado. Isso. A próxima vai ser um monóculo. Um monóculo, um bigodinho, cartola. Praticamente o cara do Banco Imobiliário lá, do Monopoly, exatamente. Bom, hoje então a gente vai falar sobre as religiões na Índia. Olha só, por que nós vamos falar sobre isso? Porque nós vamos para lá. Muito bem, Léo. Lá na Índia, para onde a gente vai? Ó, nós estamos hoje aqui é dezembro de 2018. Nós vamos para a Índia agora em fevereiro de 2019. Saímos aqui dia 3. Dia 3 de fevereiro, para chegar lá na Índia lá por dia 5 de madrugada. Isso. E aí uma viagem espetacular até o dia 17 e retornamos no dia 17. Faremos um sorriso na Índia. Basicamente, ali na zona norte da Índia. Na zona norte, exatamente. Então, o que a gente vai fazer lá? Qual que é a ideia dessa viagem? A gente vai conhecer vários lugares famosos. E aí, com isso, nós vamos usar esses lugares que a gente vai visitar como pano de fundo para fazer um Conhecimentos da Humanidade ao vivo. Exatamente. Mitologia, religião, ocultismo, hermetismo e a porra toda. E aqui que nós vamos ver lá? Bom, o mais básico que talvez a gente veja seja catolicismo e judaísmo. Talvez, o mais básico. O mais básico, você diz com relação a gente já conhece. Com relação a gente, o mais que a gente... Mas talvez seja o mais raro. Talvez seja o mais raro. Mais raro. É. Aí a gente começa já a ver coisas diferentonas. Verdade. O mais claro e até o mais antigo, o hinduísmo. Isso. E não é só isso. O que mais tem lá de religião? A gente vai ter o hinduísmo e o islamismo. Isso. A gente tem também o budismo, o sikhismo, a fé Bahá'í, o jainismo. Olha só, isso é o básico, né? É. Isso é o que a gente vai ver lá, né? Não é só, estamos citando, não. Nós vamos ver lá isso, e aí nós vamos ver algumas coisas específicas. A Índia, ela tem uma formação muito interessante, né? Ela talvez seja um dos povos mais antigos que a gente conhece. A gente tem a história dos Vedas, que acho que são os livros sagrados mais antigos, né? É dito que os povos vieram ali do rio Indo, né? E foram formando esses povos que hoje são a Índia. E os primeiros textos sagrados que a gente tem notícia são os Vedas, que foram os indianos que escreveram. Exatamente, uma religião até antes do hinduísmo, né? O brahmanismo, o vedantismo, que deu origem ao hinduísmo, que é um monte de culto específico ali. Cada região, cada família, cada pessoa acaba tendo algumas peculiaridades sobre uma religião maior que acabou sendo chamada de hinduísmo. Então, a gente pode chamar de brahmanismo, então, a religião de Brahman, que seria um deus único. Isso. E dele vem as emanações, que aí nascem os outros deuses, e aí a gente vai ter a tal da Trimurti. Exatamente. Que é Brahma, Vishnu e Shiva, o criador, o mantenedor e o destruidor, mas também o gerador da vida. Isso, porque ele é o que faz a renovação do ciclo, que é Shiva, né? Tanto que muitas vezes ele é chamado de Mahadeva, o grande divino, o grande espírito divino, que é cultuado como se fosse o grande Deus. Então veja que tem preferências entre as pessoas lá, de repente cultuar mais... o deus com cara de elefante, que é Ganesha, ou Shiva, ou até... Mas você tem esses três superiores, certo? Isso. Que é Brahma, Shiva e Vishnu. Brahma é diferente de Brahman. Brahman é esse deus único que criou tudo, e aí tem a Trimurti, que são os três primeiros que aparecem. Na verdade é muito interessante, porque é como, se a gente for pegar alguns textos, porque sobre a criação tem muita coisa diferente, mas uma mais aceita é assim: Brahman criou o homem primordial, e esse homem primordial deu origem a Trimurti e todo o resto. Pô, você tá falando até a história de Indra, né? Tem, então. Que seria um deus ainda anterior, né? Que criou as coisas. E não só Indra, o Indra é de um elemento, tem também o do fogo, tem... Então, primeiro eles eram os mais fodões, assim. E aí foi sendo substituído pela Trimurti clássica de hoje. Indra era o mais fodão. E é legal isso, porque é uma discussão grande hoje no hinduísmo, entre muitas pessoas, se o hinduísmo ele é politeísta ou monoteísta. Mas ele é politeísta, eu vou te falar por quê. Sim. Porque tem
cultos aos deuses. Isso, essa é que faz a diferença. Por mais que ele tenha um Deus único e os outros sejam emanações, o fato de ter cultos a vários deuses transforma ele num politeísmo. Isso. É a mesma coisa na Grécia. Isso. Você tinha o caos, que era o gerador de tudo, mas você tinha vários deuses. Como você cultuava Zeus, Hermes, Afrodite, você acabava tendo um culto politeísta. Então a religião se torna politeísta. Bem, além do hinduísmo, então, que seria essa primeira base ali, religiosa ali da Índia. Sim, lá para 500 antes de Cristo, nasceu um cara que a gente foi chamar depois de Buda. Shakyamuni Buda, o Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. E mais ou menos, cara, que era um príncipe. Era um príncipe. Uhum. Ou seja, era da classe, da casta dos kshatriyas. Isso, que são os playboy. Exatamente, ou são guerreiros ou são governantes. Isso. Você sabe, né? A Índia é dividida por castas, né? Hoje em dia é proibido. Hoje é proibido, mas tem as castas lá dos guerreiros, casta dos sábios, e tinha a casta também dos excluídos. Tem os brahmanes, os kshatriyas, os vaishyas e os shudras. Isso, embaixo de todo mundo. Então, na verdade, assim, uma ponta dos shudras são os renegados. Que é o nome dele? Os Dalits. Dalits. Quanto mais brahmane, mais puro. Quanto mais Dalit ou shudras, menos puro. A populaçãozão geral são os Shudras, é isso? Os Vaishyas são comerciantes, agricultores, artesãos. Que é alguém que domina algum ofício. Mas isso é proibido lá. Só que a cultura, principalmente no interior, isso ainda forte. Existe. Tanto que existe... Nós vamos ver Dalits, isso lá. Vamos ver. Vai ter um lugar que nós vamos passar que esse sistema de casta ainda existe e ele é bem fácil de perceber. Bom, então a gente tem Buda surgindo mais ou menos nessa época, 500 a.C., e aí mais ou menos na mesma época surge Mahavira, que vai criar uma religião também, acabou fundando uma religião muito parecida com o budismo, só que ainda mais extrema. E essa religião, ela tem uma questão tão forte com a vida que eles usam, que é o jainismo. Que é o jainismo. E eles usam aquela máscara cirúrgica. Né? Eles usam aquilo para não entrar bicho, para eles não matarem bicho, e alguns mais extremos usam uma vassoura antes de andar para tirar qualquer inseto, para tirar qualquer coisa. Então a questão da vida é muito importante. E é muito parecido, nasceu meio que na mesma época do budismo, né? Sim. A diferença é muito pequena de tempo. E a história também é parecida, era um kshatriya que saiu e foi defender lá a meditação e coisas do tipo. Existem até dois tipos de jainistas, aqueles que só usam um linho muito simples branco e os que não usam nada. Tipo pelado? Peladão. Asceta. Mas é mesmo. É que tem ascetas budistas que usam roupa. Também. Mas esse é o asceta jainista. É o asceta jainista. Asceta jainista. Então, que legal. Então a gente está falando de duas religiões que antes de Cristo, além do hinduísmo que a gente já falou, que a gente vai ver lá. A gente vai no templo jainista. A gente vai visitar templos budistas, inclusive nós vamos visitar dois lugares importantes para o budismo. Sim. Um deles é onde o Buda fez, que vai ser o primeiro pela ordem, que é onde o Buda fez o primeiro discurso depois de iluminar. E depois nós vamos visitar lá em Bodh Gaya, o local onde Buda iluminou, embaixo da tal da figueira. Tem lá um parque, lá onde tem as figueiras. E tradicionalmente é uma descendente da figueira original. Isso, a que tá lá é a descendente dela. Ela já morreu, mas ela deu descendências. Então tá lá a figueira plantada lá e nós vamos visitar esse lugar onde tem o Big Buda. Exatamente. Que é o Buda lá com trocentos metros de altura. Bom, além disso, a gente tem o sikhismo, que tem vídeo no canal sobre isso. Sim, exatamente. O sikhismo é uma mistura ali de islamismo com hinduísmo, nasceu ali meio que numa... Ele já vem depois da invasão islâmica, né? Vem depois, exato. E é muito interessante porque os mestres são muito importantes nessa religião, eles sofreram muitos ataques, então hoje, por exemplo, é tradicional que eles carreguem uma adaga, uma arma ali pronto para caso haja um ataque, eles estarem prontos. Não cortam a barba, não cortam o cabelo, usam um turbante. Sim. Então é bem específico. Até tem muita gente que confunde, às vezes, eles com os hindus ou com os muçulmanos. Né? Pelo jeito que eles... Eu estive viajando agora, passei por Vancouver, no Canadá, e eu vi um monte de Sikh no aeroporto. Um monte deles. Que legal. Muito legal. E aí, essa tradição da adaga e tudo, então... Eles mantêm isso, até tinha alguns sendo escoltados pelos funcionários do aeroporto. Olha só. Muito legal, muito bacana.
E é muito interessante essa religião, porque inicialmente os mestres, né, foi passando os ensinamentos, e aí teve seu sucessor, até o momento que o próximo sucessor foi um livro. Então, o livro sagrado deles é o próprio mentor, é sagrado, ele tem uma vida. Sim, era como se fosse o Deus vivo ali, né? É. Então, tem um culto de botar o livro para dormir, ou enfim, tem todo um ritual. Você sabe que esse negócio que você falou agora do livro para dormir do sikhismo, lá na Índia a gente vai ver muito isso de não só livro, mas eles têm... tem um lugar que nós vamos que é assim, chega lá, todo mundo vai se preparar, vai lotar, para ver lá um negócio, de repente abre uma cortininha, tem uma estátua. A estátua é o Deus vivo. E aí depois fica ali 2 minutos aberta e fecha a cortininha. E aí todo mundo, eu vi o Deus vivo, eu vi o Deus vivo. E ainda fecha porque não pode ficar muito tempo exposto, porque pode ser que o Deus resolva ir embora. E aí eles vão lá, eles dão banho na estátua, dão comida para a estátua, põem para dormir, põem para acordar. Então, além do livro Sikh, no hinduísmo isso também é comum, e pelo que a gente tem um guia brasileiro lá, pelo que ele já falou para mim, nós vamos ver muito isso lá. De muitos lugares em que os deuses estão nos objetos, nas coisas, e que eles têm esse tratamento de pôr para dormir, de dar comida, de tratar bem o Deus. E quem gosta do Egito e acha que isso que a gente está falando é um absurdo, saiba que no Egito também era isso. Lá no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar, tinha uma estátua onde o Deus habitava aquela estátua. E não só isso. Além das tumbas funerárias, de quando as pessoas morriam, existia uma mini tumba ou um espaço onde o Ka da pessoa ficava e encarnava numa estátua. O Ka tipo a alma, né? É, exato. Então o corpo ficava num lugar e a estátua com o Ka ficava em outro. Então é muito interessante, isso não é tão... Tá em vários lugares. Se você for pensar no judaísmo, a Arca da Aliança, que ficava no Sanctum Sanctorum, ou Sanctum dos Santos, era a representação de Deus ali. Era Deus que habitava, a divina luz da Shekinah, que entrava lá. Então é a mesma coisa, é o mesmo princípio. E isso lá existe até hoje em várias religiões, o sikhismo, como você disse. E nós vamos visitar templos sikhs, nós vamos visitar Gurudwaras, que são os lugares. E aí tem um lá que é um lugar muito bacana, que você pode fazer trabalho voluntário. E parte do trabalho voluntário é cozinhar a própria comida. É tudo gratuito, porque é tudo feito por voluntários. As pessoas vão lá e fazem, cozinham junto, almoçam. Então dá para ter uma experiência de trabalho lá dentro. Então vamos lá. E também tem a fé Bahá'í, que a gente vai visitar, não é isso? Nós vamos no Lotus Temple. Ele deve ser lindíssimo. Não, é fantástico. A arquitetura do templo é magnífica e ele é um dos pontos turísticos mais visitados da Índia. E por quê? Porque todo mundo pode entrar lá. Mulher, homem, qualquer fé pode entrar lá. E ela é bem mais nova, né? Ela é mais nova e é muito interessante porque ela nasceu no Irã, no seio ali da Pérsia, cheio de muçulmanos ali, e ela nasce com um revolucionário que diz que talvez os profetas não estejam totalmente certos, ele faz uma releitura. Quando ele faz uma releitura, ele é visto como um déspota. E esse é o problema. O problema não era ter uma nova religião, mas é falar que o profeta ou que os profetas estavam errados. E aí ele começou a ser perseguido, já tinha ali uma galera em volta dele. Ele, em determinado momento, é preso, esse primeiro mentor. E aí ele, na prisão, escreve e aí diz que vai vir um Messias que vai trazer a palavra e tal. E aí, quando ele morre, o sucessor dele diz que ele é o Messias, na verdade. Então, eu sou o sucessor, mas galera, deixa eu te contar uma coisa, eu sou o Messias. Então vamos mudar um pouco o nome da religião. O nome da religião era meio que o título desse cara que morreu. E aí, quando ele morre de fato, a religião vira então o Bahá'í, que é também um nome que tem a ver com o título desse tal Messias. E é muito interessante porque a ideia é juntar as crenças, né, o geral das crenças. Então ele dá mais voz para as mulheres. Não existe um sumo sacerdote na religião, mas tem senado, sabe? Vários senadores em vários níveis diferentes, tem o congresso e tal. E aí tem um respeito pelas outras religiões. É isso. Mas é muito interessante uma coisa, eles têm essa questão de aceitar as religiões e tal, principalmente sobre um Deus único, tem essa coisa, mas a primeira camada dos conselheiros ainda não tem mulher. E não pode. Na segunda já tem. Mas na primeira... Na primeira que
todo mundo vota sim ou não, ainda. Então, ainda não, então ainda tem essa coisa. Tem um pouquinho. É um país ainda que tem muito essa coisa do machismo ainda, né? Não só o país, mas as religiões de onde ele veio. Sim, exatamente. Tem uma questão muito importante nessa. Então, basicamente, essas são as religiões que a gente vai ver por lá. Ah, mas esqueceu uma. Qual? Você esqueceu o islamismo. Por que o islamismo ele é importante? Por 2 motivos. Primeiro porque são ondas migratórias de muçulmanos para a Índia, primeiro pelo comércio, depois pela guerra. O norte da Índia acabou sofrendo uma grande influência muçulmana. Tem bastante. Então tem bastante. O sul já não é tanto assim, o sul já é menos. O sul teve muita influência cristã também, além do hinduísmo. É verdade. Então, quem já foi para a Índia sabe que existe uma diferença grande entre o sul e o norte em termos até de civilização, de organização. E esse norte, então, que teve essa influência islâmica, ele vai dar origem a um império que é o Império Mogol. Mogol. Porque o fundador da dinastia Mogol, ele era tataraneto do Gengis Khan. E o nome Mogol vem daí, vem dos mongóis. Só que os portugueses começaram a chamar eles de Mogul, e acabou ficando Mogol. Então você tem um império, uma dinastia inteira na Índia, né, de um descendente do Gengis Khan, que é esse Império Mogol, só que eles eram muçulmanos. E olha só que legal, a maior mesquita da Índia, que fica em Nova Delhi, que nós vamos visitar, que é gigantesca, ela foi construída no Império Mogol. Sabe outra coisa famosa que foi construída pelo Império Mogol? O Taj Mahal. Não acredito. Ele foi feito por um imperador mogol, que era muçulmano, que tinha várias esposas, mas ele era apaixonado demais por uma delas. Sim. E quando ela morreu, ele ficou tão mal que mandou lá 20 mil trabalhadores levantarem o Taj Mahal. A gente já está contando o que é o Taj Mahal, então? Olha, o Taj Mahal é a tumba da esposa do Shah Jahan, e depois que ele morre, ele também é enterrado lá. Então ele é o maior monumento de amor póstumo da humanidade. É, por aí, né? Não é? Que homenagem. A gente vai visitar o Taj Mahal, né? A Óbvio. gente acabou de falar. E do lado ali tem o Forte de Agra, também que foi construído pelo Shah Jahan. E olha que legal, vem da religião do islamismo, e é esse Império Mogol, que ele vai ter um auge ali nos anos 1500, 1600, esse Shah Jahan morre em 1666. Mas sabe que tem uma treta entre os hindus e os muçulmanos sobre de quem é o Taj Mahal. Tem uma treta. Esse império ele vai durar, ele vai começar a acabar quando a colonização britânica vai chegar na Índia, e aí esse império vai entrar em declínio. E o cristianismo também no sul já é uma religião que a gente vai ver por causa dos portugueses. Mas tem um lugar pitoresco que nós vamos visitar. Pitoresco, digno de pintura. É Khajuraho. Khajuraho, ele... Seria ele o templo do Kama Sutra? Então, será? Qual que é a história de Khajuraho? Khajuraho é uma cidade, um local, que foram construídos 80 templos com motivos sexuais. E até assim, com cavalo. Tudo. Se você quiser, jogue lá, Khajuraho, que você vai ver os motivos dos templos. A gente vai lá. A gente vai lá em Khajuraho. Então, Khajuraho, ela tem uma área com templos ao leste e ao oeste. Eram 80 templos e viveu lá uma civilização que ninguém sabe ao certo que civilização é, porque essa civilização sumiu. Sobreviveu aquele lugar porque foi tomado pelo mato, e aí... Os muçulmanos, quando invadiram, destruíram a maioria dos templos, mas não acharam 25 deles. Esses 25 hoje estão lá e são os que são visitados. É chamado de templos do Kama Sutra, mas eles não têm nada a ver com o Kama Sutra. Não. Até porque Kama Sutra, por si só, a origem disso não tem nada a ver com aquele livrinho lá. Não. Aquele livrinho é esquizoterice vendido em banca, não é? Enfim, a Kama Sutra não é aquilo lá, propriamente dito, né? É uma yoga de meditação. Ensinamentos voltados para o Kama, né? Que são o sensorial. Então não é só o sexo, né? Então nós vamos lá visitar esse lugar e tentar entender o que tem lá, o que é isso. Vamos fazer análise dos templos, vamos olhar os objetos que tem lá e ver. Eu acho que Khajuraho vai ser uma visita muito legal. E tem outro lugar que nós vamos visitar que chama Varanasi, que é uma cidade. Sabe quando você vê aqueles filmes de hinduísmo, aquelas coisas de viver o hinduísmo mesmo, nego tomando banho no Ganges, os crematórios, os rituais no Ganges?
é Varanasi. Isso. E nós vamos ficar lá alguns dias para ver como é realmente a vida dos hindus. Vamos conhecer lá o Ganges, vamos visitar o Ganges no pôr do sol e no nascer do sol para ver um ritual muito bonito que acontece lá que chama Arte. E aí conhecer Varanasi, que tem toda essa vivência hindu, essa coisa de ter os ascetas, os brahmanes ali espalhados pela cidade, os sadhus, né, os sábios. E mais uma coisa, falamos com o Roberto, que é o nosso guia brasileiro, que praticamente mora lá. Isso. E os hotéis que a gente vai ficar são maneiros. São maneiros. São maneiros. Você tá achando que você vai com a gente pra Índia pra passar necessidade, meu amigo, conosco você vai ficar em lugares... A gente falou isso pra ele, né? É importante a gente ficar em alguns lugares que dê pra descansar, que dê pra ter algum conforto, porque nós vamos andar bastante. Vão ter algumas viagens de trem que a gente vai pegar, com cabines pra nós. De Bodh Gaya para voltar para Delhi vai ser de avião. Então tem um certo conforto nessa viagem, mas a gente vai lá também conhecer. Ele que vai levar a gente nos restaurantes legais, que ele já falou, ensinar como é que é a comida indiana. Pô, eles guiaram o Tavião lá quando fez o Teixeira Brasil. Né? Verdade. Foi a esposa do Roberto, a Larissa, que guiou. Então os caras manjam muito de Índia, já levaram o Tavião lá. Por então, pura coincidência, né? Foi coincidência. Pura coincidência. A gente descobriu sem querer, né? E aí, pô, a gente achou fantástico. A gente já tava indo com o Roberto, eu tava falando, não, eu fui com eles. Pô, foi fantástico. Eles conhecem os lugares que ninguém conhece, que tá fora das rotas turísticas. Vocês vão adorar, não sei o quê. Pô, a gente tá muito ansioso. Deu até algumas dicas. Se vocês passarem em tal lugar, come não sei... Porque ele é voltado pra comida. Come não sei onde, lá do lado de não sei o quê. Isso. Tem um... Nossa! Então, a gente tá indo nessa também. Então, pra fazer uma viagem cultural, gastronômica, histórica e mitológica. Isso. E muito bem acompanhada. Claro. Com conhecimentos da humanidade. Então, se você se interessou, aí embaixo no vídeo tem o link da descrição da viagem. A gente quis aproveitar esse vídeo para falar um pouco da viagem, falar um pouco do que a gente vai ver lá, para vocês terem uma ideia de como é essa viagem, para ficarem tranquilos também, né? Visto, vacina, a gente está orientando todo mundo. O Roberto é muito caprichoso com as coisas, ele tem uma revista que ele diz tudo que você tem que fazer, o visto, a vacina, o que você leva de roupa, o que você não leva, o que é melhor comprar lá, o que não é. Ele me deu umas dicas fantásticas para levar pouca roupa. Diz que para lavar uma mala inteira de roupa você gasta tipo R$8 lá. Nossa. Então, tipo, eu falo, leva pouca roupa, é melhor, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, quem tiver interessado, procura a gente, vamos conversar sobre isso. E tá chegando aí fevereiro que a gente vai embarcar, então corra. Você pode procurar a gente por contato@cdh.tv.br, entra no nosso site cdh.tv.br, lá tem formulário de contato, tem link direto para ver um hot site dessa viagem da Índia. Pode entrar em contato com o Roberto e ele direciona pra gente. Vem comigo para a Índia. Vem comigo para a Índia, /CDH. /CDH, vem comigo para a Índia, /CDH. Ou também, qualquer coisa, procura a gente nas redes sociais. Deixa comentário aí no vídeo que a gente responde. Pode ser pelo Instagram, pelo Facebook, pelo que sinal quiser. de fumaça, pelo Rio Ganges, o que você quiser. Então, antes dos erros de gravação, a gente quer mandar esses recados. Primeiro, nossos cursos. Achei que você ia imitar um italiano. Agora manda um recadito. Entre no nosso hot site. Acesse nossos cursos. Curso de Jung tá aí, dia 15. Já tô prometendo aqui, dia 15. Sai o curso de Jung. Mais detalhes, fiquem atentos aí no Facebook, no Instagram, que a gente vai ver como é que a gente vai fazer todo o processo de exposição aí pra vocês. Mas curso de Jung já tá gravado, já tá pronto. Aproveita e entra lá na área de curso, conhece todos os nossos cursos. Tem curso de História da Magia, Simbologia, Hermetismo, dados pelo Léo. E se você tá vendo isso em 2019... talvez já tenha 215 cursos, então fique atento. Fique atento. Então entra lá na área de curso que é legal. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, acompanha nossos vídeos, a gente tem mais de 200 vídeos aí postados. Aproveita, né, todos falando de forma mais humorada de mitologia, de história. Mansão Rubi, para vocês que já acompanham o canal, já conhecem a Mansão Rubi, mansãorubi.com, é um espaço lá em Piracicaba de cursos, de casamento, de eventos. Conheça o espaço, principalmente se você for ali da região de Piracicaba, de Limeira, ou até de São Paulo também, é um tirinho curto até ali Piracicaba. Conhece o espaço é muito bacana.
E tem cursos agora lá. Acho que acabou o calendário de curso desse ano, eles tiveram o último agora em novembro, mas ano que vem, novo calendário de curso, então fica atento, acompanhando Você que está no YouTube, deles. vendo em qualquer momento do espaço-tempo, vai lá, entra lá, Mansão Rubi com S sem o tio.com e vê os cursos que eles estão tendo nesse momento. Corre lá. E se você ainda não é um padrinho do canal, aprenda como ser um padrinho. Entra aqui embaixo, vai ter os links para que você possa apadrinhar o nosso canal. E ter recompensas incríveis, maravilhosas e inigualáveis. Pô, a gente tem um grupo de padrinhos no Telegram que agora está tendo um curso de cabala dentro do grupo do Telegram. Sensacional. E quantos reais? 10 reais por mês? 10 conto. Para participar disso. Meu, vai. É um litrão que você não toma no mês que você pode ser padrinho do canal. Tipo isso. Então se inscreve, curte aí e é isso. É isso, pessoal. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês e valeu. Alô! Alôzinho. Tô ligando pra dizer que você é um filho da puta. Existe uma teoria que talvez tenham sido os mogóis, mas aí não faz sentido porque eles eram muçulmanos. ET Bilu, pode ser o ET Bilu. Talvez aquilo lá que esteja pegando no cavalo não seja o ET, o dedo do ET. Pode ser. Pode ser o dedo do ET iluminado. O Shah Jahan. Não foi feito por... Não? Não. Nossos cursos. Eu achei que você ia imitar um italiano. Agora bota um recadito. Tá bom, dá um recadito del coração. Já virou um... Já não é del cuore. Que é o coração, né? É só tirar a última letra e colocar um i. Recadi di corazioni. Pronto, nem sei se é isso. Decore. Não, tudo bem, mas é o meu italiano. Entendi. Decorazione. É quase um espanhol. É um italiano. Italiane. Então, entre no nosso hot site